Olá pessoal, estamos de volta com mais um Você Pode Mais. E nesse episódio de hoje nós vamos falar sobre os CACs. Isso aí, CACs, caçador, atirador e colecionador. Muitas pessoas ouvem falar e muitas vezes só ouvem falar depois que algum fato inusitado aconteça e querem responsabilizar todos nós que somos CACs por aquele fato isolado. Quando eu digo todos nós, CACs, porque eu também sou um CAC, desde 2001, que nós fazemos parte desse grupo de pessoas que tem, dentro dessa prática esportiva, aquilo que gosta de fazer, aquilo que tem prazer em fazer e tem todo o condicionamento para fazer porque treina para isso. E ninguém consegue chegar a ser um CAC sem que tenha a permissão legal, sem que esteja habilitado e capacitado para isso. Por isso existe toda uma legislação que ela é seguida rigorosamente por todos aqueles que querem ser um CAC, porque é direito de todos, é um direito que todo cidadão tem, desde que se adeque às normas existentes para tal. E para podermos falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui para conversar conosco um cara que é um CAC também há muito tempo, é um campeão nacional, participou de várias competições internacionais, e vou deixar ele falar. É o Roberto Saldanha. Roberto, eu vou colocar só uma aqui, ó. Vice-campeão mundial, Grand Sênior pela divisão Open, né? Filiado à Federação Paulista de Tiro Prático e fundador do Clube de Tiro Águia de Aia, desde 1993. É uma honra recebê-lo aqui e reconheço aí a sua atuação de muito tempo e a representatividade para nós brasileiros dentro dessa modalidade do tiro prático. Seja bem-vindo, Roberto. Obrigado, deputado Vinícius. É uma satisfação poder estar aqui falando um pouco a respeito do nosso esporte, porque, afinal, é a nossa cachaça no bom sentido, não é verdade? Sim, é verdade, verdade. Eu sou atirador, colecionador há muitos anos, desde 1989, exatamente. Caramba! E em 93 já fui o fundador do Clube de Tiro Águia de Aia, Grêmio Desportivo Águia de Aia, né? Então, é engraçado essa questão política até do nome, né? Na época, quando eu fui fazer o registro no Exército como clube de tiro, o coronel Caron, na época, ele me disse o seguinte: olha, não coloca clube de tiro não, porque, não sei, essas coisas começam a soar até diferente. Não soa bem. Coloca Grêmio Desportivo. Então, na verdade, o registro não é nem clube de tiro, é Grêmio Desportivo Águia de Aia, né? É verdade, é verdade. Quer dizer, naquele tempo, colocasse clube de tiro, né? Imagine hoje para colocar clube de tiro. É verdade, né? Então, as pessoas sempre, de repente, dão uma conotação diferente para o tema, né? Sim. É uma satisfação podemos falar a respeito desse assunto, tá? Ô, Roberto, essa programação nossa, esse podcast Você Pode Mais, nós costumamos dizer que é uma programação que traz informação e conhecimento para as pessoas. Porque o que faz uma pessoa ela se empoderar é exatamente o conhecimento e informação. Sim. É através desta forma, com esses pilares, ela consegue se estabelecer e fazer aquilo que ela deseja fazer. Então, dentro desse aspecto, hoje com esse tema sobre os CACs, e você um especialista, um profissional, um treinador de times campeões, né? Estávamos falando aqui sobre algumas pessoas que Sim. nós conhecemos também, que são campeões de tiro, campeões internacionais de tiro, campeões brasileiros de tiro, e isso tudo, todos eles treinados por você. E isso é sensacional. Está aqui diante, eu falo porque eu sou um amante, um praticante, um amante desse esporte do tiro esportivo. Eu gosto muito, eu treino bastante, não tive oportunidade ainda de competir por conta da atividade, Sim. mas estou sempre em atividade dentro do clube a qual eu faço parte. Eu queria saber com você, Roberto, como é que uma pessoa faz para poder se tornar um CAC? Qual é o requisito?
Qualquer um pode ser CAC ou algumas pessoas podem, não pode? Qual é o requisito para se tornar um CAC? Existe pré-requisito. O Sim. cidadão de bem, Aham. que comprova trabalho, idoneidade, que tem a sua condição psicológica também adequada, porque ele precisa apresentar exame psicológico, ele precisa fazer teste de capacitação, para isso ele tem que fazer um curso antes, para poder estar capacitado para passar no exame. Não é? Sim. E se filiar a um clube de tiro. É como se fosse uma comunidade do tiro. Ele vai fazer parte de uma comunidade que é onde é que o alicerce dele é o clube. É onde ele vai poder treinar, receber orientação, cumprir as regras legais, né? Ele precisa hoje cumprir a frequência com os calibres que ele tem ou que pretenda ter, ou seja, tem toda uma série de exigências para que essa pessoa, então, se torne um CAC. A partir daí, ele sendo cumpridor disso, não há problema nenhum. A partir do momento que a pessoa queira se tornar um CAC, preencha todos esses requisitos, esses critérios objetivos, ela tem uma responsabilidade que é também frequentar o clube de tiros. Ele é obrigado a frequentar, ele é obrigado a ter uma guarda segura do seu equipamento. Sim. Ele só pode deslocar com o seu equipamento tendo uma guia de tráfego, né, que nós chamamos uma guia de transporte dessa arma, que hoje é expedida pela Polícia Federal. Então, até pouco tempo era pelo Exército. Era, né? pelo Exército, mudou agora para a Polícia Federal. Perfeito. Né? Então, e a Polícia Federal vem cumprindo a sua parte, sem problema nenhum. Sim. As pessoas até andavam preocupadas a princípio, mas tem funcionado até melhor. Porque a questão, a Polícia Federal ou o Exército, eles cumprem o que está na regulação. Exatamente, é o que está no regulamento. E a regra não mudou. Só mudou o órgão expedidor do documento, vamos chamar assim. Né? E o órgão fiscalizador para a pessoa física passou a ser a Polícia Federal, não mais o Exército. Tem diferença, a gente estava conversando aqui um pouco antes de começarmos, tem diferença de CACs? Né? O CAC, como está falando, do esportivo, aquele CAC que é apenas uma pessoa que gosta do lazer, a prática do esporte. Qual é essa diferenciação? Tem diferença. Tem aquela pessoa que é naturalmente competitiva, né? Então, tudo que ele vai fazer de esporte, ele quer sair na frente, ele quer praticar com força, quer chegar junto. Então, esse CAC competidor, né, ele vai se filiar à federação, à confederação, ele vai se tornar um CAC nível 3, né? Para poder participar dos campeonatos nacionais, ele precisa ser nível 3. Para ele poder adquirir determinado equipamento para poder competir, no caso do tiro prático principalmente, as armas são todas de calibre hoje consideradas restritas, que antes não era restrito, hoje passou a ser restrita. Né? Então, para que ele possa isso, ele tem que ser nível 3, ele tem que estar afiliado ao clube, federação, confederação e cumprir mais habitualidades e cumprir também com esse calendário dos campeonatos. Agora, aquele que quer fazer só o lazer, ele vai ser o CAC nível 1, ele vai até o clube, ele se filia ao clube, cumpre as exigências, obviamente, e ele vai fazer seu treino no clube, termina um dia cansativo de trabalho, vai lá bater papo com os amigos, é um local de reunião, de lazer, né? É um local de lazer, né? Ele vai lá bater papo, se divertir, praticar seu esporte, depois ele vai relaxado para casa, porque cá entre nós, o esporte de tiro é o mais relaxante que existe, segundo pesquisa internacional. Sério mesmo? É o mais relaxante que existe. Não tem aquela pessoa que não termine, tipo assim, um dia exaustivo de curso ou de treinamento, para não falar assim, nossa, eu vou dormir assim, relaxado. E é essa a sensação realmente que fica. Porque se pratica com sabedoria, com tranquilidade, com relaxamento. E sempre acompanhado de um profissional do clube. Sempre acompanhado do profissional, para que ele obtenha sempre o seu melhor rendimento. Uma coisa que nós observamos, que eu observo até por nossa atuação em Brasília, é a alteração que houve na legislação, né, sobre armas em relação a CACs. Passou por essas modificações. Como é que está hoje você como empresário do ramo, você como técnico, você como desportista? Como é que está
essa questão dessa legislação ou um decreto que foi feito, sem entrarmos em qualquer tipo de viés político, não é essa a intenção nossa aqui, mas apenas trazer informação e conhecimento para todos que estão participando deste podcast. Né? Dentro da sua ótica, como é que está esse cenário hoje? Bom, não está bom, não está bom. Não estava ruim, de repente ficou um tanto melhor, porque teve uma abertura, muita gente que desconhecia até o esporte passou a conhecer, por isso nós temos hoje mais de 1 milhão de CACs em todo o país, né? Aumentou bastante. Uma outra pessoa erra. Eu costumo dizer o seguinte, uma pessoa pode dirigir embriagado? Não pode. Não pode. Mas, infelizmente, vira e mexe, alguém faz uma bobagem como essa. Vamos tirar todos os carros de circulação? Verdade. Não é por aí. Né? E com relação à arma é a mesma coisa. Se nós temos um universo de 1 milhão de CACs, foi feita uma pesquisa, não dá 1% de pessoas erradas no meio, que cometeram um erro, que cometeram alguma atrocidade. Não chega a 1%. Então, todos estão errados? Eu pergunto para o deputado. E entra um detalhe dentro da sua fala, quando nós observamos que, muitas vezes, alguns tentam colocar o problema no Brasil da segurança pública ao excesso, aspas, esse excesso, de CACs que existem, né? Como se nós, para podermos comprar uma arma, nós não passássemos também por rigor tão alto quanto passamos para podermos ter os nossos registros, termos as nossas certificações, termos a nossa autorização para poder portar, como eu também tenho porte de arma, para nós podermos portar as nossas armas. Então, dentro da minha ótica, essa questão de segurança pública, ela jamais está aliada ou linkada aos CACs que nós temos. Né? Como Exatamente. Você colocou, se é menos de 1% desse universo de mais de 1 milhão de CACs que tem problema, então o problema não são os CACs. Aplica a regra nesses errados. Existe lei para isso. Exatamente. Aplica a regra no que está errado. Sim. Da mesma forma que quando alguém comete um delito qualquer, a lei vai ser aplicada. Não dá para demonizar todos? Não. Aplica a regra em quem errou. Né? Sem sombra então, de dúvida. É bem por aí. Quando o senhor também perguntou a respeito da diferença, né, entre CACs, né? O senhor fez essa pergunta agora há pouco. Sim. Existe a diferença daquele que quer fazer só o lazer e aquele que quer ser competidor. Esse que quer ser competidor, ele tem sofrido hoje. Por quê? Pelo excesso de zelo. Houve um excesso de zelo. Por exemplo, dentro ele da quer treinar dentro da legislação atual. Ele quer treinar, por exemplo. Ele consegue de acordo com a profissão dele, um horário vago de manhã ou à tarde. Eu pergunto ao deputado, ele pode treinar? Se ele tem um horário disponível, ele pode treinar. Não pode treinar. Por que não pode? Porque os clubes só podem funcionar das 18 às 22 horas. Essa com o novo regramento que foi colocado agora? Exatamente. Quer dizer, agora no decreto de 2023, se eu não me engano. Exatamente. Do final de 2024. Sim. De 31 de dezembro de 2024. A partir daí, os clubes só podem funcionar das 18 às 22 horas. Então, dificultou muito o treinamento daquele que é competidor. Ou daquele que utiliza do seu horário vago. Eu tenho lá no meu clube algumas pessoas, tipo um médico, um advogado, um empresário, ou um profissional que faz home office. Ele consegue fazer o seu ajuste de horário para durante o dia fazer esse seu treino e à noite estar na tranquilidade do seu lar, até por questão de segurança. Porque sair à noite com a arma no carro é perigoso. Sempre, obviamente, desmuniciada. Né? Tem esse aspecto. Não anda com a arma municiada. A arma desmuniciada. Até aí não sou contra, está correto. Sim, claro. Mas é um risco a mais. Então, durante o horário de almoço, eles escapam, o médico mesmo, entre uma consulta e outra, uma cirurgia e outra, vai lá, nossa, estou tenso, preciso relaxar, faz seus tirinhos, vai embora. Tranquilamente, ele consegue fazer campeonato interno, ele consegue cumprir as exigências de campeonato de federação, de confederação durante o dia e ele está tranquilo, ele tem o final de semana com outro lazer com a família. Agora, aquele que é competidor, ele usa também o final de semana
para competir, né? Não todos, mas uma, 2 vezes por mês ele consegue fazer isso. E dentro dessa questão que você está falando, por exemplo, você como proprietário de um grêmio, Sim. né? Clube de tiros. Sim. Ok? Quando condiciona o funcionamento de 18 horas, de 6 horas até 10 da noite, quer dizer, e se todas as pessoas quiserem ir nesse horário... Superlotação. Não tem como. Não tem como atender. E até mesmo a questão profissional, você com seus técnicos, seus treinadores, para poder dar atenção a todos, não tem como também. Não consegue evoluir o time. Nós temos time lá. Nós temos um time que compete. Uhum, sim. E você não consegue colocar uma condição de treinamento adequado num curto período de tempo. Porque você precisa conversar, ajustar, tem todo um lado psicológico para quem vai competir. Uhum. Então você não consegue isso. É muito complicado. Houve alteração também dentro desse decreto no que diz respeito à quantidade de armas, a munições, por exemplo, munição para competição, como é que é? O brasileiro ele treina no máximo 10% do que treina qualquer competidor internacional. 10%? Só o brasileiro. Que isso? O brasileiro ele é o homem do milagre. Ele tem que fazer milagre com nada. Então ele tem que compensar no psicológico, no físico, no mental, né? Sim. Porque ele só pode treinar pouco. Ele treina pouco. Você não interrompendo, mas apenas abrindo um adendo nessa sua fala, você chegou agora recentemente de uma competição internacional. Sim, do Campeonato, né? Mundial. Como é que foi a nossa performance? A nossa performance foi boa, porque o brasileiro é brasileiro, né? Isso que eu perguntei por causa disso. Nós já conversamos guerreiro. sobre isso. O brasileiro é o tipo que não se entrega, né? Sim. Com nada, você dá nada para ele, ele consegue se virar e fazer alguma coisa. Mas, poxa, se ele tivesse uma condição, não vou dizer igual a países mais desenvolvidos, eu digo desenvolvidos até politicamente, né? Perfeito. Ele tivesse 50% do que esses outros países têm, nós iríamos fazer chover. Porque o brasileiro ele é altamente capacitado, ele é muito forte mentalmente e supera muita deficiência. Imagina que durante todo esse período dos últimos anos que a gente vem sendo, vamos dizer assim, exprimido, né, com relação a essa questão de treinamento, nós conseguimos o melhor resultado em campeonato mundial de todos os tempos. Muitos pódios por equipe e individual. Caramba. Por equipe e individual. Nós tínhamos, por exemplo, eu vou citar um exemplo. Em 2008, eu fui campeão mundial por equipe, em Bali, na Indonésia. Em 2008, isso já tem aí 17 anos. Perfeito. Né? Chutando rápido, acho que fiz a conta certa, 17 anos. Foi o único pódio brasileiro naquela época. Veja. Depois nós tivemos um outro pódio, que eu também fazia parte dessa mesma equipe, foi na 2011 na Grécia. Também tivemos uns 2 pódios. Hoje nós tivemos, nesse último campeonato, mais de 10 pódios. Com todas as dificuldades que a gente está tendo. É muita força mental. Tudo bem que temos aí hoje uma administração muito eficiente da nossa confederação. Perfeito. Tivemos o apoio do Ministério do Esporte, eu tenho que deixar bem claro isso. O ministro André Fufuca, ele nos apoiou, nós conseguimos apoio do Ministério do Esporte, apoio porque de algumas empresas. São atletas de alto rendimento, né? Atletas de alto rendimento, todos Sim. de alto rendimento. E conseguimos vários pódios, né? E muito baseado no esforço pessoal de cada um. Muito baseado no esforço pessoal de cada um. Então, imagina com um pouco mais de condição. O Brasil iria brilhar bastante. A percepção que tem, volto a dizer, e sem entrarmos em qualquer outro tipo de mérito, apenas discutir essa questão dos CACs, a questão do desporto, né? O tiro prático. Se os atletas eles tiverem um olhar diferenciado no que diz respeito ao seu condicionamento, a sua preparação, imagine, se com toda essa dificuldade que todos vocês que são atletas do tiro esportivo estão colocados por conta de uma regulamentação que não abre qualquer tipo de concessões, o que deveria, a meu ver, em casos específicos, ser tratado.
né, de forma específica. Sim. Não tem como a gente tratar todos da mesma forma, em sistema de igualdade. Eu até gostaria, né, depois de falar um pouquinho a respeito disso. Não, mas a gente vai falar sobre isso. Sim. Quer dizer, os diferentes têm que ser tratados de forma diferente, não é privilégio, é sobre a questão do que está sendo tratado. Então, entra aquela máxima, eu volto a dizer, aquela máxima, quem tem arma é que está fornecendo arma para a vagabundagem, para os bandidos, é porque corre o risco de ser assaltado. Primeiro, quem treina sabe o momento de usar a arma e sabe o momento de não utilizar a arma. Quem se condiciona para poder estar sempre em condições jamais vai ser pego de surpresa. Exatamente. Então, essa é a grande questão. Hoje, a situação que nós vemos é que as armas entram para o nosso país, para o estado do Rio de Janeiro, para o estado de São Paulo. Ora, por outros meios. Exatamente. São outros meios. Não vamos entrar no mérito, mas são outros meios. Sim, mas essa é a realidade. Não são pelos meios legais. Então, o que acontece? Vejo que a legislação tem uma preocupação, sim, sobre excesso, tem que ter ajuste, porém, tem que ter um olhar diferenciado para aqueles que têm atividades diferenciadas. Exatamente. Eu vou citar um exemplo, se o deputado me permitir. À vontade, à vontade. Nós temos um atleta no Brasil que é um dos melhores do mundo, né? E conseguiu um patrocínio de uma empresa estrangeira. Ok. Tá? Não pode ter o patrocínio. Por quê? Porque ele precisa competir com a arma daquele patrocinador. E a legislação não permite? Não permite hoje porque ele já tem aquela quantidade de armas e não dá para inserir mais uma arma. Não consegue inserir mais uma arma. Então, ele vai perder uma condição de poder competir no exterior por conta desse patrocinador. Sim. E ter um treinamento no exterior, porque no Brasil ele não pode ter esse treinamento em virtude da quantidade de disparos que ele pode dar por ano. Ele só pode dar 20 mil tiros por ano. Enquanto que o competidor só pode dar 20 mil tiros por ano? Isso o nível 3. Perfeito. Isso o nível 3, o padrão internacional, ele só pode dar 20 mil disparos por ano. Enquanto que todo concorrente dele de fora dá 150 mil, 160, 170. Que isso? Nos Estados Unidos, então, não tem limite. Os principais atletas americanos fazem parte do exército americano. Qual é a quantidade de tiros que ele pode dar por ano? O que ele puder, o que ele conseguir. É liberado total. Caramba. Bancado, inclusive, pela própria instituição. A gente vive uma realidade completamente diferente. Sim. Não vamos nem levar em consideração isso. Mas vamos falar italianos, franceses, espanhóis, alemães, todos eles treinam o que podem. Imagina que ele tem um fornecedor ali que seria o seu patrocinador, que banca para ele ostentar aquela marca, então dá a ele uma condição excepcional de treinamento. Ele pode treinar. O nosso, se ele quiser treinar, ele sai para fora do país. O meu filho, o ano passado, teve que ir treinar na Argentina. Porque aqui no Brasil ele não tinha cota para treinar. Então ele teve que treinar na Argentina. Caramba. Algumas vezes. Então, não é brincadeira. Então, quando se fala de rivalidade, né, de Brasil e Argentina, no tiro não tem essa rivalidade. Perfeito. No tiro todo mundo respeita todo mundo. O competidor ponteiro, um ajuda o outro, porque um aprende com o outro. Todo mundo aprende com todo mundo. É um nível muito acima do que as pessoas possam imaginar com relação a essa questão do aprendizado. Não existe competitividade. Existe o estender a mão e todo mundo tenta se ajudar. E o Brasil é querido em todos os lugares onde a gente vai. A nossa receptividade em qualquer país que nós vamos competir. Eu compito internacional desde 1999. A cada 3 anos no Campeonato Mundial. A partir desse ano passa a ser a cada 4 anos. Todos os lugares que nós já competimos até hoje, fomos recebidos de braço aberto, de uma forma super simpática. Na África agora, então, a receptividade que eles tiveram conosco foi algo fora do comum. Todos ficaram encantados com o nosso time, porque são pessoas muito educadas, são pessoas do bem, que estão ali para se divertir, para fazer o seu lazer profissional ou mais amadoristicamente, não importa. A gente sempre consegue um lugar ao sol. Na sua opinião, com relação à legislação, o que pode ser aperfeiçoado para poder equilibrar essa questão, que tem a preocupação do controle e segurança jurídica, lógico, a questão de armamentos, e também a relação dos CACs?
Mas dentro do aspecto dos CACs, nós observamos aqui na sua fala e com a sua experiência, com o seu profissionalismo, que existe a diferenciação entre os CACs, que são aqueles de lazer e são aqueles esportivos. Eu sou a favor do atual sistema, porém Sim. ele está muito amarrado no final, está rígido demais. Uhum. Por exemplo, nós temos o CAC nível 1, o CAC nível 2 e o CAC nível 3. Então, vamos lá. O CAC nível 1 é aquela pessoa que gosta do tiro como lazer, é um direito dele fazer o lazer, ele vai para o clube, pratica, tudo na forma da lei, tudo certinho, ele atira pouco, brinca, ele tem que cumprir X assiduidades por ano. Se não me engano, são 8. Né? Depois ele tem o CAC nível 2, que ele atira não só no seu clube, mas ele atira no seu clube, em outros clubes, fazem provas até estaduais. Né? Então, esse é o CAC nível 2. Aumenta um pouquinho a condição dele, a concessão dele, de 2 para 4 armas. E aí entra o nível 3, que pode ter 8 armas. Né? Então, só que essas 8 armas não são suficientes, porque são muitas modalidades. E dentre essas modalidades, você não pode ter apenas uma arma, é uma para treino e uma para competição. Então, já começa a complicar tudo. Sim. Aí você começa a ficar amarrado e não consegue nem treinar o suficiente, porque essa arma acaba e acabou. Perfeito. Se a tua arma estragar, você ficou na mão. Não tem como nem repor. Então, precisa ter um pouquinho de flexibilização com relação às quantidades, com relação aos calibres. Né? Também não sou a favor que a pessoa entrou agora como CAC e vai comprar um fuzil. Desculpa, a pessoa não está nem preparada para isso, né? Não está preparada. Liberar a venda de 5 fuzis, como já aconteceu, infelizmente, por uma pessoa errada. Isso não foi bom, isso acabou comprometendo, mas, de resto, está muito apertado, está muito amarrado. Precisava abrir um pouco mais. Como eu citei agora, um competidor padrão internacional, top 5 do mundo, né? Campeão brasileiro, europeu, pan-americano, latino, recebe o patrocínio, não pode usufruir, perde o patrocínio porque não pode ter a arma do patrocinador para ele poder representar. Isso é um pecado, ou seja, tolhe, quebra, assim, a pessoa fica meio arrebentada, fala, puxa, eu conquistei o Olimpo, mas não posso subir o morro. É bem por aí. Caramba. Com relação, Roberto, com relação à parte de fiscalização, controle de que antes era feito pelo Exército, hoje é feito pela Polícia Federal. Pela Polícia Federal para todos os CACs. Sim. Né? No caso, quando a pessoa, inadvertidamente, ela é pega sem o tráfico de... o tráfico, né? Guia de tráfico. Guia de tráfico. Quando ela inadvertidamente é pega com um armamento municiado, né? Porque tem que andar desmuniciado, na mala, tudo guardado direitinho. Quando essas coisas acontecem, qual é a pena que é aplicada a esse CAC que agiu dessa forma? É um porte ilegal de armas. É um porte ilegal de armas de uma pessoa de bem. É um pouco complicado, né? Porque quando é um porte ilegal de armas de um calibre permitido, ele pode pagar uma fiança e é solto, responde processo em liberdade. Okay. Quando é um calibre restrito, a legislação é um pouco mais dura. Ele vai responder preso. Ele vai ficar preso. É prisão em flagrante. Perfeito. É prisão em flagrante. Está usando um calibre que não é permitido. Exatamente, é um calibre restrito. Mas todos sabem disso, né? Todos sabem disso. Tem aquele que seja CAC que fala, não sabia. Todos sabem disso. Então, a regra qual é? Não transporte a sua arma carregada. Sim. Não porte a sua arma. Não basta deixar de transportar carregada. Não porte e nem transporte carregada. Tem que ser assim. Sim. Transporte dentro da regra legal, dentro da maleta, munição em separado, carregadores desmuniciados. Ok, não tem problema nenhum. A gente viaja o mundo dessa forma. Perfeito. Não há problema nenhum. Cara, tem que existir por parte das pessoas, a meu ver, essa responsabilidade.
Porque sabe que pode e o que não pode. Esse é o jogo atual. Antes podia, criou-se o hábito. Mudou, não pode mais. Muda-se o hábito. Aí querem pagar para ver. Alguns querem pagar para ver, né? Entra com pedido de porte federal. Quer andar armado. Acha que faz jus a isso? Sim. Entra com o pedido de porte na Polícia Federal para poder andar armado. Perfeito. Essa é a alternativa. Perfeito. Não se utilizar da condição de CAC para dizer eu sou CAC e vou andar com a arma municiada. Está errado. Eu tenho que ser bem claro, porque é assim que a lei vai ser aplicada. Perfeito. Eu não quero julgar o mérito do certo ou do errado. A lei diz isso. Mas a regra é essa, é clara. É a regra, vamos cumprir a regra. Sim, sem dúvida. Então, essa questão que a gente pode falar, esse controle, nesse aspecto, ele tem sido eficiente, né, diante dessa regra atual. Eu vejo que isso é, de fato, bom, né, porque cria um parâmetro que, há algum tempo, já não existia. Sim. Então, nós colocamos dentro da nossa percepção legal o que pode e o que não pode. Exatamente. Isso, pode falar. Pode ser abrandado mais tarde? Pode ser abrandado. Pode ter um pouco mais de flexibilização na questão do porte federal. Mas nesse momento foi necessário um choque. Isso, mas é para não misturar. Então vamos falar um tema bastante sensível, que muita gente não gosta quando eu toco no assunto, mas eu sou muito franco. Por favor. Sou muito franco. Esse é o nosso bate-papo. Esse é Você Pode Mais, a informação e conhecimento. Exatamente, olha. O atirador esportivo, ele é atirador esportivo. O cidadão armado é o cidadão armado. A gente não pode misturar as coisas. Sim. O atirador esportivo é aquele que utiliza da sua arma como instrumento para a prática do desporto. Ponto. Sim. O cidadão que acha que necessita da arma como seu meio de defesa, ele vai procurar legislação para isso e ponto também. Ele não pode utilizar-se da condição de CAC para andar armado e ferir o nosso meio. Deu para entender Sim, o que eu sem quis dizer? dúvida. Porque fere o nosso meio. Sem dúvida. Por exemplo, eu como eu falei, eu sou CAC também, mas eu tenho meu porte federal de Está arma. perfeito. Está perfeito. Né? Eu preenchi todos os critérios e os requisitos que a legislação exige Sim. para quem quer ter um porte de arma e ter uma arma. Exatamente. Então, são fases muito extenuantes, né? Fases muito necessárias, o Sim. exame psicológico, né? O exame depois prático. O teste é diferente. Tudo isso, porque é necessário, porque é um cidadão que acha que pela sua condição, pela sua necessidade, sem entrarmos em qualquer mérito, pelo seu trabalho e tudo mais, pelo se a risco legislação que ele permite, tem, né? Então está ali a autoridade policial que vai atestar, após todos esses critérios, preenchimento desses requisitos, vai atestar se valida ou se não valida aquela necessidade. Exatamente. Eu acho também que isso, quer dizer, acho não, eu tenho certeza que isso é muito importante. Eu já não sou favorável que proíba o cidadão dele poder pleitear esse direito. Não pode proibir. Exatamente. É um direito que ele tem, A partir do momento que o Estado também não tem a condição de dar toda a segurança necessária para os cidadãos, porque o Estado não é um ser onipresente. Sim. Ser onipresente é o Senhor das alturas, o nosso Deus. Sim. Não é cada um com o seu Deus, não é verdade? É verdade. Esse é um ser onipresente. O Estado não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, cabe ao cidadão a sua defesa em primeira instância. Então, é um direito do cidadão defesa, claro. E um dever legal do Estado conceder a esse cidadão essa condição. Mas o cidadão também não pode confundir e utilizar de outro subterfúgio. Sim. Eu acho que estou procurando me fazer compreender para que não nos odeiem, né? É uma coisa mais ou menos assim. Mas eu sou bem franco, quem me conhece sabe que eu sou franco assim. Mas essa é a realidade, o Roberto. Cada um tem o seu posicionamento. Na minha casa mesmo, né, são 3 pessoas, hoje são 4, né, da minha família. Então, eu sou favorável ao porte de arma. Sim. Dentro da minha casa, eu sou minoria. Mas todos se respeitam. Sim, claro. Entendeu?
todos têm os seus argumentos que são convincentes, podem não concordar um com o outro, mas se respeitam. Essa é a base de uma sociedade. Sim, democrática. Sim, é a base de uma sociedade. Uhum. Eu não sou obrigado a pensar igual às outras pessoas e vice-versa. Sim. Mas nós precisamos respeitar que cada um tem o direito de ter a sua opinião. Perfeito. Não é? Então, a questão da imposição de uma situação deixa de ser democracia, deixa de ser democrático. Nós temos que ser democráticos. Perfeito. De verdade. Eu entendo a sua posição, o senhor entende a minha posição, mas pode acatar e aceitar ou não. Mas precisamos conversar como pessoas livres que somos. É verdade. Ó, dentro da nossa questão que a gente fala, quem está falando aqui dos CAC, dos clubes de tiro, o desenvolvimento econômico e social que com esse desenvolvimento, não é redundância, mas é verdade, Sim. Do segmento empresarial, não só do clube de tiros, mas também da venda de armamento, venda de munição. E tudo mais. É uma cadeia, é uma reação em cadeia. Isso tem um impacto econômico e social muito grande. Não só para quem está no meio, para o próprio governo. Quanto o governo deixou de arrecadar em impostos. Deputado Vinícius, o senhor sabe quanto se paga de imposto em uma arma de fogo? Não tenho noção. O IPI de uma arma de fogo é 45%. 45%? 45% de qualquer produção de uma arma de fogo. Caramba. Mais o ICMS, mais PIS, COFINS, FIM social. Ou seja, é muito dinheiro que o governo arrecada. O fabricante não leva quase nada. Quem paga é o próprio cidadão. O cidadão é que paga tudo isso. Perfeito. Tá? Então, quantos milhões ou bilhões o governo deixou de arrecadar? Agora, qual é a diferença do cidadão ter 1, 2, 3 ou 5 armas? Não faz diferença, ele só tem uma mão. Ou uma mão que atira, ele tem 2 mãos, ele pode até usar 2 armas, mas para o cidadão de bem não faz diferença nenhuma. Ele, às vezes, é um colecionador, Sim. ele é um admirador. Como tem um colecionador de tampinha, Sim. de caixinha, de maço de cigarro, de lata de cerveja, de tampinha Aquela maquetezinha, maquete que você chama de carrinhos? Isso, exatamente. Não sei se é maquete o termo que fala. Tem colecionador de tudo. Existe colecionador de tudo. Sim. O sujeito é colecionador, ele gosta de ter. Agora, ele mantém guardada em local seguro. Não faz diferença ele ter 1, 2, 3 ou 10. Não vamos entrar nesse mérito, porque Sim. de fato não faz diferença. Então, é assim, é tolher a liberdade, e o próprio governo perde com isso, porque a arma está em boas mãos, a arma está na mão de um cidadão de bem, consciente, cumpridor de todas as suas obrigações legais. Agora, o próprio governo está deixando de arrecadar e, ao mesmo tempo, gerando um problema sério. Olha, a empresa CBC é o maior fabricante de munições do mundo, brasileira. A Taurus é o maior fabricante de armas do mundo. Está quase fechando, saindo do país. Caramba. Não é brincadeira. Sim, sem dúvida. Quanto desemprego? O problema social para aquela cidade, porque ela tem a Taurus tem milhares de funcionários dentro de uma mesma cidade. A CBC tem milhares de funcionários aqui no ABC Paulista. Sim. Quanta gente vai ficar sem emprego? É muita gente. Isso gera um transtorno para a própria região. Então, baseado em quê? Num freio excessivo, exagerado. Então, a gente tem que pensar um pouco que não pode haver excesso, liberar geral para todo mundo, perfeito. Mas, ao mesmo tempo, não pode tolher essa liberdade do povo, né, da população. O próprio governo perde. Quando o cidadão perde, o governo perde, porque democracia o que é? Democracia. Eu aprendi há muito tempo na escola. É povo e governo. Democracia, povo e governo. Povo e governo tem que estar junto. Não pode estar separado. Não pode ter atrito. Precisa ter diálogo, precisa conversar, se ajustar.
não pode ter ódio, não pode ter ódio nem de um lado nem do outro. A gente tem que ser o cidadão de verdade. Os CACs, a gente está falando aqui muito dos CACs, do Clube de Tiro, e aquele pessoal, o Roberto, que mora, as pessoas, pessoal nesse sentido pejorativo, jamais, mas as pessoas que moram em área rural, cujo a segurança pública ela não consegue dar uma atenção, um suporte a contento nessas regiões, né? Quer dizer, quem é um CAC tem ali essa permissão para poder ter dentro da sua casa, um colecionador ter dentro da sua casa, essa arma que vai trazer uma segurança no momento em que o Estado não conseguirá prover segurança no momento que a pessoa precise. Sim, eu acho que nesse caso ele não precisa ser CAC. Uhum. Ele, como cidadão, ele tem o direito de entrar com um pedido de compra de uma arma para a sua defesa residencial dentro da sua área. Perfeito. Dentro da sua área afastada, uma área que não é área urbana, ela está um pouco mais afastada, que vamos dizer assim que a segurança não vai chegar em tempo. Se ele passar por um apuro, ele vai ter que ter meios para poder se defender a sua vida e a vida da sua família, que infelizmente nós sabemos que isso já aconteceu muito, sim, né? De sim. locais um pouco mais afastados, serem atacados por bandidos e a pessoa, de repente, não tinha condição de se defender porque sequer tinha uma arma dentro de casa. Uhum. Eu acho que é um direito do cidadão poder zelar pela sua própria vida. Afinal, o seu bem mais precioso é a sua vida. Sim. Bem material é secundário, a sua vida vem em primeiro lugar, a sua vida e a vida dos seus entes queridos. E dentro de um aspecto de segurança, a gente que atua há bastante tempo no Parlamento, na Comissão de Segurança Pública, nós observamos os policiais falando, que são deputados, né, tanto civis Sim. quanto militares, que aqueles que é delinquente, ele quer facilidade. Ele não quer jamais entrar numa linha de confronto com qualquer um outro que ele intente qualquer coisa. Exatamente. Então, quando ele sabe que naquele estabelecimento, naquela residência, se ele sabe ou ele suspeita que ali pode ter uma resistência... Ele não vai. Não vai, de porque forma é risco nenhuma, para ele. sem sombra de dúvida. Ele não quer risco. Né? Ele quer facilidade para poder agir e cometer as atrocidades que nós vemos acontecer aí para cima e para baixo. Exatamente. Então, esse é um ponto que é real e não precisa ser CAC para poder pleitear isso. Né? Não precisa. Ele entra com essa solicitação diretamente na Polícia Federal pedindo uma arma para a sua defesa residencial, da sua família e da sua vida. Quer dizer, nesse ponto, acredito eu que seja muito mais, não é fácil, muito menos criteriosa e exigente por parte da autoridade policial que Sim. concede essa permissão do que uma pessoa comum, né, que acha que por conta das suas atividades aqui nas vias urbanas, ela quer ter um porte de arma. Sim. Então, nessa rural deve ser uma concessão... Muito mais fácil. É uma concessão apenas de posse, não seria porte, seria posse. Posse. A posse é permitida para qualquer cidadão. Uhum. Para qualquer cidadão, a posse é permitida. Perfeito. E aí que ficou um pouco confuso para muita gente. Uhum. Muita gente achou que para ele poder ter uma arma em casa, ele tinha que ser CAC. Não. Interessante. Porque a arma do CAC é para a prática do desporto. Uhum. A arma de posse é para a sua defesa. Sim. Então, imagina que eu queira ter na minha casa, eu moro em apartamento, não preciso tanto disso, mas eu quero ter dentro do meu apartamento uma arma para minha defesa. Então, eu tenho registrado na Polícia Federal uma arma para a minha defesa. As minhas outras armas são armas esportivas. São Perfeito. para a prática do desporto. Uma é para uma finalidade, outra é outra finalidade. Então, nós temos a legislação do cidadão e a legislação do CAC, são duas coisas distintas. Isso existe, só que pouco divulgado. A grande maioria das pessoas desconhece, porque eu ministro algumas palestras em vários lugares, e as pessoas questionam muito isso. Sim. Ah, então quer dizer que eu posso ter uma arma sem ser CAC? Sim, é um direito que você tem. Você pode ter. Para ter a posse dela, para resguardar a sua residência,
Exatamente. Então, quem mora em área rural também pode, Sim. dentro desse mesmo princípio. Agora, quem mora na área rural, ele quer ter uma arma porque ele quer... agora, só ter arma não adianta, ele precisa praticar, ele precisa treinar. Treinar, exatamente. Não é verdade? Então, aí nesse caso, ele vai precisar ser CAC para ter uma arma para poder fazer o seu treinamento. E aí vai ter a sua arma em casa para poder fazer a defesa residencial. Então, quer dizer, uma coisa leva a outra, é perfeito. Exatamente, a lei é assim. Porque, de fato, é necessário, não basta ter uma arma. Sim, precisa estar treinado. Tem que estar treinado. E quem está treinado, normalmente não comete nada. Por exemplo, o atirador esportivo. Quantos atiradores esportivos se envolveram em qualquer tipo de ato ou qualquer tipo de briga ou discussão? Eu desconheço. Eu também desconheço. Por quê? Porque ele é preparado. Perfeito. Ele está preparado para evitar conflito, que é da natureza humana, não é? Sim. Mas nem todos têm esse controle. Mas a partir do momento que ele é CAC, ele tem controle, ele sabe atirar, ele tem a sua arma para a prática do desporto, ele não pode perder esse seu direito. Porque a partir do momento que ele se envolve em qualquer tipo de conflito, ele vai perder o direito de ter essas armas. Porque qualquer processo que ele seja envolvido, ele perde a concessão. Então, é primordial que ele saiba fazer essa diferenciação e trabalhar de uma forma a evitar conflito. Eu dou palestras a respeito disso. Evitar conflito. Você tem que tomar cuidado quando vai estacionar seu carro, onde você deixa, preferencialmente dentro do estacionamento. Você entra, tranca tudo, sai. Não entra dentro do carro e vai colocar seu endereço no Waze, ficar ali procurando onde você vai, vou ligar para a esposa, como um amigo meu falava assim, oiê, para a esposa dele, ficava brincando com ela antes de sair e foi assaltado 2 vezes na mesma condição, porque ele parou num local que não era tão adequado assim e foi assaltado. Assim, por falta de atenção. O assalto normalmente ocorre por falta de atenção. Então, assim, esteja tranquilo. Por exemplo, eu vou sair daqui, depois da nossa reunião, eu vou colocar no Waze o meu endereço. Eu não vou entrar dentro do carro para fazer isso. Sem eu já dúvida. saio colocado, entro no carro, tranco e saio. Perfeito. E sempre atento, para evitar ser pego de surpresa. Então, é dever do cidadão evitar os conflitos. Então, eu falo assim, gente, evita conflito. Não é verdade? Evita o conflito. Dentro dessas questões que nós vemos, quem está falando muito é sobre o armamento. Eu estava falando aqui agora, dentro da minha casa, né? Eu sou um voto vencido, de 4, eu sou 25% que é favorável. Mas faz parte, é democrático, né? Você que está vivendo isso há muito tempo, dentro das questões de armamento, desarmamento, quais são as maiores críticas que existem dentro desta questão que nós temos? Não é só o CAC, e sim dentro da questão de ter arma ou não ter arma. Você tem assim, uma opinião nesse sentido? Eu tenho, eu posso até dizer onde é que surge essa pessoa que é totalmente contra? Por falta de conhecimento. Sim. E ele fica muito preso à mídia, né? Tem uma mídia televisiva que fala só sobre violência. Sim. E a pessoa fica com aquilo enraizado. Tem parte do jornal, que eu costumo brincar que tem jornal que se você torcer sai sangue. É verdade. Porque ele só prega isso. Eu penso assim, olhe para frente, pense de forma positiva, aprenda a evitar conflito. Não é a arma o problema de tudo que acontece. Não é a arma, é a falta de atenção, ou seja, é a desatenção do cidadão, é a falta do conhecimento legal, é a pessoa que se expõe de forma demasiada, uma pessoa que não está preparada para o dia a dia, até por falta de um pouquinho de conceito. Por exemplo, uma pessoa que discute no trânsito. Né? As pessoas hoje andam tensas, nervosas. Não é? Imagina discutir no trânsito. Com quem o deputado Vinícius estaria discutindo se fechasse alguém ou alguém lhe fechasse na rua? Quem é a pessoa? O senhor não tem noção, não é verdade? Sim. Não tem a mínima noção. Porque pode ser um cidadão de bem, sim, de paz,
que vai desviar e vai acenar e vai embora, como se nada tivesse acontecido, não é? Tem aquele que baixa a cabeça até para que o outro não xingue, porque ele não quer ser constrangido. Mas tem aquele que é atrevido, que ele está passando por um momento difícil, então aquele momento psicológico dele não é adequado e ele se torna agressivo. Para que você vai se expor a isso? Então eu digo assim, nem discuta no trânsito. Se você tiver certo, peça desculpas e vá embora, porque você não sabe com quem você está discutindo. Verdade. Eu já fugi tanto uma vez, o rapaz foi até engraçado, ele me fechou, eu freiei, consegui evitar o incidente e fui para outra fila. Tipo, vou fugir dele, né? Já que ele é desatento, né? Eu fujo dele. Mas nem olhei para ele, porque às vezes o fato de você olhar é como se fosse uma desaprovação. Uma afronta, né? Uma desaprovação, ele pode não gostar. Então eu não olho, eu vou embora. Eu sou especialista em evitar conflito. E estou seguindo ali o meu caminho. Aí ele vem para o meu lado. Eu falei, oh, meu Deus do céu. Aí eu acelerei e escapei dele. Aí escapei. Aí eu falei, puxa vida, e agora? Teve uma hora que o trânsito parou, ele emparelhou, ele baixou o vidro. E eu fiquei olhando só para frente. Ele buzinou. Aí não teve jeito, tive que dar uma olhadinha. Ele só queria pedir desculpas. Ele só queria pedir desculpas e eu fugindo dele. Às vezes a gente dá uma volta boba. Já ouviu falar volta boba? Mas é melhor evitar, né? Eu dou uma volta boba. Eu entro a primeira, é a saída pela direita. Entra direita e intercalo novamente. Isso. E vou embora. Aí aquela pessoa já foi muito lá na frente. Eu não discuti, eu ponho minha musiquinha. Eu não saio do meu eu. Eu tenho um controle espetacular com relação a isso, até porque eu sou um esportista. Imagina se eu, com tanta gente que me conhece, falar, o Roberto Saldanha se envolveu numa discussão de trânsito. É verdade. Já imaginou? Como depõe contra... Olha que coisa interessante. Sim. E não tem nada a ver. Então eu tenho que me policiar 200 mil vezes para não ter conflito. Esteja certo ou esteja errado. Eu não posso ter conflito. Eu evito conflito de toda e qualquer natureza. Nem minha mulher consegue brigar comigo. Caramba, que legal. Eu consigo sempre achar uma alternativa para não discutir. Eu dou razão a quem não tem para não discutir. Depois eu pego com jeito, vem cá, senta aí, vamos conversar. Mas lembra daquele assunto, lembra daquele tema. A gente precisa ter essa tranquilidade, né? Mas esse é o esportista. Sim. Interessante. Esse é o espírito do esportista. Isso em qualquer prática esportiva, né? E qualquer prática esportiva, principalmente quando se relaciona à nossa, né? Sim, sem sombra de dúvida. Roberto, cara, tá chegando aqui o final do nosso bate-papo. Muito rápido. E passa muito rápido, não tenha dúvida disso. Muito rápido. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né? Para quem pretende se tornar um CAC ou para quem já é um CAC e às vezes com esse momento todo que nós vivemos por conta de uma legislação que dentro da sua rigidez está criando algum tipo de dificuldade para aqueles que trabalham com muita seriedade. E isso faz com que muitos ou alguns estejam muito chateados com a situação. Com certeza. Que mensagem que o Roberto Saldanha, nosso campeão, nosso mestre, nosso professor, pode deixar para nós que somos CAC, somos atiradores, colecionadores e caçadores? Eu vou dizer o seguinte, nada é eterno. Não há mal que sempre dure. São frases feitas, sim, mas que funcionam muito bem. Seja otimista, pense sempre positivo no amanhã, porque hoje é uma frase que eu uso há muito tempo. Hoje, melhor que ontem. Sim. Amanhã, melhor que hoje. Acredite, tenha fé. Envergue, mas não quebre. Desistir jamais. Eu sou essa pessoa. Que legal. Com todo jeito, com educação, nós vamos sempre passo a passo, vamos conquistando da maneira correta, benéfica, e nós vamos atingir o nosso objetivo. Porque quem me conhece sabe que eu não sou de desistir. Eu sempre busco chegar no objetivo da maneira correta, na forma da lei, da forma pacífica que atenda a todos. Só que os atuais legisladores precisam entender isso. Precisam entender isso. Olha,
Foi um prazer enorme conhecê-lo pessoalmente, uma honra para mim estar aqui com A você. satisfação foi minha, tenho Tá? certeza disso. E como um legislador, eu me coloco à disposição para nós podermos trabalhar por esta causa, que esta bandeira, carregar essa bandeira que eu acredito muito, Sim. né? É essa do desporto, dessa prática esportiva. Eu gosto muito também de fazer parte dessa família de caques, caçador, atirador, colecionador. Eu gosto muito e o meu mandato está à disposição para nós buscarmos o equilíbrio, o ponto de equilíbrio desta situação que está, a meu ver, também prejudicando a muitos que trabalham com seriedade há muito tempo. Sim. Temos que buscar o ponto de equilíbrio e equacionar isso. Eu Então, fico muito feliz em poder tê-lo conhecido mais de perto e saber que compartilhamos dos mesmos ideais e tenho certeza que podemos nos ajudar mutuamente nesse sentido. legal. Para mim vai ser uma satisfação poder contribuir com um pouco que eu sei a respeito. Bacana. Roberto Saldanha, nosso professor. Deputado Vinícius, uma satisfação enorme. Satisfação enorme. Olha, está chegando ao final o nosso Você Pode Mais. E o tema hoje, maravilhoso, falar sobre CAC. E com o mestre aqui conosco. E você sabe muito bem que com a informação e conhecimento você consegue se posicionar, né? Esse é o momento de você compartilhar esse vídeo, compartilhar esse podcast com pessoas que você conheça e se identifica com essa temática. Se você já acompanha o nosso trabalho aqui no YouTube, você pode compartilhar com outros. Se você não acompanha, passe a seguir esse nosso canal. Você Pode Mais, porque nós falamos sempre com informação e conhecimento, você se empodera. Você pode mais. Um grande abraço. Valeu.